Isaías 26. Nós leremos do verso 1 ao verso 9. Nós meditaremos hoje pensando sobre uma necessidade que é uma necessidade universal, a paz. Essa é uma das maiores necessidades que as pessoas têm, que o mundo tem, que nós também temos. E esse texto vai falar um pouco sobre isso, nós vamos meditar nesse preceito. Quando nós olhamos para esse livro, antes de lermos o texto, o livro de Isaías, esse é o livro de um profeta que ele estava muito ativo no reino de Judá. Para quem não sabe, Israel tinha o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ele era formado pelas outras tribos e o reino do sul formado apenas por Judá. E Isaías, de modo muito especial, ele passou durante pelo menos 4 reinados, principalmente em Judá. Ele foi profeta no reinado de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias. Então, durante o reinado de pelo menos 4 reis, ele que era o principal porta-voz de Deus. É como se você imaginasse o nosso país e durante talvez mandatos diferentes, de diferentes presidentes, o mesmo porta-voz fosse esse profeta. Então ele falou nessas diversas épocas. E não diferente do nosso tempo, ele enfrentou nos dias dele algumas coisas que nós enfrentamos. Por exemplo, ele enfrentou na época dele corrupção política, corrupção religiosa, hipocrisia no culto, necessidade de arrependimento, necessidade de justiça. Percebe o quanto que isso não é algo específico nosso. Ele enfrentou tudo isso nesse tempo e ele também anunciou o juízo de Deus sobre muitas nações do mundo, mas em especial sobre Judá. Mas ele também traz promessa, por exemplo, de restauração, promessa de esperança, e nós vamos ver uma partezinha aqui do livro de Isaías, capítulo 24 até o capítulo 27, é um período do livro que fala sobre a consolação de Deus, a esperança de Deus para a vida desse povo. O livro de Isaías, que a gente tem agora também aberto, ele é considerado por alguns um resumo da Bíblia, porque ele tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. Então, é um detalhe que você encontra nesse livro. O capítulo 26, que é esse que nós leremos aqui, 9 versículos, ele então faz parte de uma parte pequena, que é o livro das consolações, que de forma muito interessante, o livro das consolações de Isaías começa a partir do capítulo 24, e se você contar aí na sua Bíblia, depois você faz isso, por favor, você vai perceber que nós chegamos também a Lamentações de Jeremias, também bem nessa parte aí da Bíblia, o livro 24, 25, 26. Aqui você encontra o quê? Um cântico de louvor, um cântico de adoração, um cântico de esperança. É um cântico para tempos de crise. E o versículo em especial que vai falar sobre isso é o versículo 3, que fala de Deus conservando em perfeita paz aqueles que têm propósitos firmes. Isso é muito importante porque esse versículo 3 aqui, por exemplo, ele vai de encontro a Tiago. Quando a carta de Tiago, Tiago diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, mas não pode duvidar, porque o homem de ânimo dobre, ele é inconstante em seus caminhos e não recebe nada de Deus. Aqui o verso 3 vai dizer que Deus conserva em perfeita paz aquele que tem propósito firme. Gente que sabe o que quer, que entende o que quer e confia em Deus. Como Isaías, ele lidou no tempo dele com essas questões que eu acabei de falar, corrupção política, corrupção religiosa, hipocrisia no culto. Ele lidou com essas necessidades do seu tempo. Veja bem, cada época a igreja de Deus terá que lidar com necessidades, com lutas, com dificuldades. Talvez as nossas dificuldades hoje sejam um pouco diferentes das de Isaías, mas as dificuldades que a gente enfrenta no nosso tempo, elas também nos espremem como igreja. As dificuldades que nós enfrentamos, elas também nos testam, elas também nos desafiam
e elas também pedem da igreja uma resposta. Assim como Isaías, para o seu tempo, respondeu à corrupção política, respondeu à corrupção religiosa, respondeu à hipocrisia na igreja ou no culto, respondeu ao arrependimento, respondeu à justiça, a igreja hoje tem uma necessidade de responder ao mundo as grandes perguntas que o mundo faz. As pessoas estão aí, repletas de perguntas, e algumas delas estão perguntando: como posso encontrar paz? A verdadeira paz. Leiamos esse texto, por favor, verso 1 ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Os irmãos, por favor, 2. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Os irmãos? Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até ao pó. A vereda do justo é plana, tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Oremos. Pai, obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Abra a nossa mente, o nosso coração e nos dá, ó Deus, apetite pela tua palavra, Deus. Desejo de realmente se alimentar dela. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, satisfeitos em ouvir a tua voz, em entender o que o Senhor deseja de nós e também confortados pela tua palavra. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Um tempo atrás, foi feita uma pesquisa de uma revista de psicologia. Ela publicou o resultado dessa pesquisa, que foi feita com assinantes de uma revista. Isso é há um tempo mesmo, porque as pessoas quase não assinam mais revistas, né? E essa pesquisa foi feita com 50 mil famílias, fazendo uma única pergunta. Qual era a pergunta? Como alguém pode encontrar paz? Esta pergunta, ela passou por todos esses assinantes da revista, e muitos deles tiveram a oportunidade de responder. As pessoas que faziam parte da classe mais baixa social, responderam que eles teriam paz se ganhassem na loteria. Então, finalmente, eles teriam paz. As pessoas que tinham um pouco melhor de condição financeira, responderam de forma bem semelhante, não falaram de ganhar na loteria, mas falaram sobre as coisas que eles ainda não tinham, mas se tivessem, realmente eles encontrariam paz. Obviamente, uma pergunta dessa, como encontrar paz, como nós fizemos aqui para os irmãos, deixa algumas pessoas bem confusas. Tem gente que responderia na ponta da língua, aqui entre nós crentes, dizendo assim: paz é encontrar Jesus. Mas outros de nós, eu tenho certeza que ficariam com bastante dúvida, pensando como é possível encontrar paz. E uma das pessoas que ficaram ali confusas sobre a definição da verdadeira paz, se ele tinha paz ou não tinha paz, um dos assinantes, ele escreveu o seguinte: eu listei abaixo aí na revista
todas as coisas que eu imagino que me trazem paz. Por favor, confirme se é verdade. Porque ele não tinha certeza. Então ele faz uma lista. Infelizmente, a maioria das pessoas, paz, perceba bem, é algo dependente de coisas que acontecem. Para todas elas, ou a maioria delas, elas diziam assim: a paz é o que acontece comigo. A paz é o que acontece com os meus familiares e amigos. Paz depende do que acontece com os meus investimentos. Paz depende do que acontece com a minha saúde. Paz depende do que acontece com o meu emprego. Paz depende do que acontece com os meus sonhos, com os meus planos. Em outras palavras, a paz para a maioria das pessoas, ela está ligada a circunstâncias horizontais. Aquilo que acontece neste plano, no nosso dia a dia, com as coisas materiais. Então, a maioria das pessoas, ele entende paz como algo que está acontecendo na vida dela, ou que ela recebe, ou que ela realiza. Então, ela entende paz assim. Dessa forma, e se você imaginar assim, a paz ela se torna um elemento evasivo. A paz ela se torna, para a humanidade inteira, no decorrer da história, uma necessidade universal. Onde as pessoas continuam buscando, e se você responder essa pergunta com bastante honestidade, a maioria das pessoas dirá que ainda não conseguiram encontrar paz. Mesmo colocando tudo naquela lista. Existe uma história que nos ajuda a pensar sobre a paz. Diz que em 2014, estima-se que em Nova York havia quase 2 milhões de cachorros e gatos. Em 2014, hoje deve ter até mais. E uma das grandes dificuldades num local onde você tinha quase 2 milhões de cachorros e também muitos gatos, uma das maiores dificuldades é que parte do problema de se ter muito gato e muito cachorro é o desafio que se enfrenta quando eles morrem. Num local onde não há muito espaço para enterrar e não se pode enterrar em qualquer lugar, e é proibido enterrar em qualquer lugar, as pessoas começaram a enfrentar grande dificuldade quando seu gatinho morria, quando seu cachorro morria. Como que eu vou fazer? Parece que tinha um valor que quem organizava isso tudo colocou à frente. Toda vez que morria um gato, era cobrado o valor de $50 para levar o defunto. Uma senhora empreendedora, inteligente, capaz, com a visão lá na frente, ela então resolveu colocar um anúncio no jornal, e o anúncio que ela colocou dizia o seguinte: quando o seu gato morrer, eu o levarei embora por $25. Não demorou muito, o telefone dela começou a tocar, as mensagens começaram a chegar. Se ela estivesse no nosso tempo, né, as pessoas iam mandar mensagem pelo Instagram dela, o direct e tantas outras coisas, e ela começou a receber todas essas mensagens. E ela fazia algo muito simples para resolver o problema. Ela passava num topa-tudo ou num bazar, comprava uma mala por $2 ou $3, ia até a casa da pessoa, pegava o defunto, colocava dentro da mala, e no horário onde ficava lotado o metrô, e onde os ladrões mais passavam por ali, ela então ia em direção ao metrô, se assentava bem à porta, colocava a mala do lado e fingia que não estava vendo. Então vinha um ladrão, pegava a mala e ia embora. E ela então, de forma assim, bem baixinha, dizia: pega ladrão, pega ladrão. O que essa história tem a ver conosco? Meus irmãos, muitas pessoas pegam malas esperando ter paz, mas na verdade só tem morte, só tem mau cheiro. Eles esperam encontrar paz na vida material, na vida financeira, no dinheiro, nas realizações, nas viagens, nos remédios, nos terapeutas. Mas a paz verdadeira não se encontra numa mala como essa. Tem muita gente pegando malas como aqueles ladrões
e achando que através dessas malas eles conseguirão ter paz. As pessoas no mundo inteiro estão fazendo isso. Mas quem é que tem a verdadeira paz? É impossível você olhar para esse capítulo 26 de Isaías e não perceber o verso 3, onde Isaías fala sobre a perfeita paz. E este é o versículo que, desse trecho inteiro, me chama mais atenção. Ele diz aqui que a verdadeira ou a perfeita paz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. As sociedades, de modo geral, elas tentaram lidar com os desafios do mundo de diversas formas. Se você pegar da década de 70 para cá, a sociedade enfrentou desafios diferentes. E uma pesquisa rápida desses desafios, você vai perceber que foram desafios sociais, desafios políticos, desafios culturais de cada uma dessas épocas. O mundo tentou responder do seu próprio modo. E a igreja, ela sempre teve na palavra de Deus a resposta a todas as épocas que nós vivemos. Não só no tempo de Isaías, ele tinha a resposta para um mundo em crise, como nós temos hoje na palavra de Deus resposta para um tempo em crise. Nós precisamos olhar para as Escrituras e perceber o quanto a palavra de Deus é relevante em tempos de incerteza. Em tempos onde nós não temos muita direção. E quando nós olhamos para essa passagem, eu gostaria que você guardasse uma frase. Mesmo em tempos de dificuldades duradouras e incertezas, aqueles que mantêm a mente focada em Deus e vivem em obediência a Deus, experimentarão perfeita paz. Eu vou repetir, eu gostaria muito que você levasse isso para o seu coração. Mesmo em tempos de dificuldade duradouras e incertezas, aqueles que mantêm a sua mente focada em Deus e vivem em obediência à sua palavra, à sua vontade, experimentarão perfeita paz. Essa é a promessa que nós temos aqui. E essa é a promessa que você precisa abraçar para a sua vida e para a sua família nessa noite. Como nós encontramos isso? A verdadeira paz é de quem? O texto nos diz, verso 1 e 2, diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. A verdadeira paz é a experiência de quem tem Deus como sua cidade forte. Quem tem o Senhor como sua cidade forte, como sua proteção, como seu refúgio, como sua fortaleza, experimentará a perfeita paz. Quem está alicerçado em Deus, protegido em Deus, seguro em Deus, vai experimentar e tem experimentado perfeita paz, confiando na proteção de Deus, na ajuda de Deus. Todos os medos e todas as ansiedades diárias, elas vão fugir da nossa vida. Mas tem que confiar em Deus. Tem que colocar confiança em Deus. O verso 2 diz: abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. O texto está nos dizendo que a paz verdadeira, ela é concedida àqueles que vivem de forma justa, de forma fiel, justiça e fidelidade estabelecidos por Deus. Quando nós olhamos então esse texto, a entrada no reino de Deus, ela exige de nós justiça e fidelidade. É interessante notar isso porque a comunidade de Deus que nós fazemos parte aqui, ela é uma comunidade inclusiva. Não tenha dúvidas disso. A igreja de Cristo, ela é inclusiva, mas exige compromisso. Você é muito bem-vindo, mas você tem que ter compromisso com Deus. E o nosso compromisso com Deus, ele envolve fidelidade e justiça. Quem quer experimentar verdadeira paz, precisa
urgentemente confiar em Deus como sua torre forte, sua cidade forte, sua fortaleza. Nele colocar toda a sua confiança. Então veja bem, mesmo em tempos de dificuldades duradouras e incertezas, aqueles que têm a mente focada em Deus experimentarão paz perfeita. De quem é a experiência da verdadeira paz? O texto nos diz: quem tem uma mente focada em Deus. Verso 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Em segundo lugar, quem tem uma mente focada em Deus, patina menos, sofre menos, vive com o coração menos apertado e mais tranquilo. Quem tem uma mente focada em Deus, se ele passa por dificuldades, ele tem aonde se escorar e aonde confiar. Quem tem confiança em Deus, entende que, como fortaleza, Deus é o soberano sobre todas as coisas, é o que conduz todas as coisas, é o que preserva a nossa vida, é o que começou a boa obra e vai completá-la até o dia final. Quem tem confiança e a mente focada em Deus. Esse texto nos ensina que Deus concede perfeita paz àqueles que têm uma mente firme nele, confiança nele. Em meio às preocupações, em meio às distrações, em meio às instabilidades emocionais, em meio às dificuldades espirituais, se a nossa atenção estiver constante em Deus e em sua verdade, nós adquirimos perfeita paz. É interessante olhar para esse texto, porque ele está dizendo que o que confia em Deus, que quem tem uma mente focada em Deus, vai ter serenidade, tranquilidade para viver, confiança plena naquele que promete paz e garante paz. Aquele que é capaz de não só prometer que vai nos dar paz, mas aquele que garante paz. Quando nós olhamos para esse texto, o texto então diz assim: perfeita paz. Se você traz do original lá no hebraico, é literalmente o texto dizendo o seguinte: quem tem a mente focada em Deus tem shalom, shalom, paz e mais paz. A ideia é, quem tem uma mente focada em Deus tem uma paz contínua, independente das circunstâncias. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas ele continua experimentando perfeita paz. Ele continua experimentando o shalom de Deus. E ao mantermos a nossa confiança e foco em Deus, nós vamos experimentar essa paz duradoura. Você tem experimentado essa paz? Você que já é convertido, servo de Deus, membro desta igreja, participa da ceia, passou pelo batismo, você crente, você tem experimentado perfeita paz? Ou seu coração tem andado atribulado, preocupado com este mundo, com o que tem acontecido, com as situações ao seu redor, com a sua própria vida? Você tem colocado a sua mente focada em Deus e, independente das circunstâncias, experimentado o shalom de Deus? Essa paz de Deus que, como diz as Escrituras, excede todo entendimento. A vida está desabando e você vivendo paz, porque a sua mente não está focada no que desaba, mas está focada naquele que não pode ser abalado, que é Deus. Você tem experimentado isso? Em terceiro lugar, a verdadeira paz é a experiência de quem? De quem busca a vontade de Deus em todas as ocasiões. Do verso 4 ao verso 9 você encontra: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O verso 8 e 9 nos diz: também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Verso 9: com a minha alma suspiro de noite por ti,
e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. O verdadeiro desejo do coração de quem anda e tem uma mente focada em Deus deve ser buscar incessantemente, diligentemente, fazer a vontade de Deus em todas as ocasiões. Sabe quem vai experimentar a perfeita paz que o texto está dizendo? Quem obedece a Deus. Quem obedece a Deus vai experimentar perfeita paz. O povo de Deus deve ter um desejo profundo de obedecê-lo, de buscar a justiça de Deus, de fazer a vontade de Deus, não apenas nos momentos de crise. Nós devemos ter um desejo verdadeiro de fazer a vontade de Deus diariamente, em todas as nossas decisões, buscando a sua direção em tudo que fazemos. E então eu te faço uma pergunta: em tudo que você faz, você busca saber a vontade de Deus? Porque são muitas as ocasiões que nós erramos. Como diriam alguns, todos nós somos pecadores, e tem razão, nós somos pecadores. Mas a minha pergunta é, quando você vai conversar sobre a vida de alguém, você quer fazer a vontade de Deus ou quer fazer a sua vontade? Quando você trata de algum assunto, você está fazendo a vontade de Deus ou a sua vontade? Quando você toma uma decisão sobre a sua casa, sobre a sua vida, comprar ou não comprar, vender ou não vender, adquirir ou não adquirir, você pergunta para Deus o que realmente Ele deseja? Se Ele quer que você compre, se Ele quer que você venda, se Ele quer que você adquira mais alguma coisa, se Ele quer que você troque o que você tem por outra coisa, você busca a vontade de Deus? Porque um dos sinais de que você não buscou a vontade de Deus é depois que você faz os seus negócios, você fica incomodado. Você não sente paz. Você fala alguma coisa e depois você fica pensando: será que eu devia ter falado aquilo? Será que eu devia ter falado daquela maneira? Será que eu devia ter tratado aquela pessoa assim? A falta de paz é uma das marcas de alguém que não está fazendo corretamente aquilo que Deus quis dele, aquilo que Deus deseja. A falta de paz é uma das marcas de pessoas que estão em desobediência a Deus. Porque como estarão em paz aqueles que não estão em paz com Deus? É impossível. Então o coração fica incomodado. Quando nós olhamos para esse texto, as provações, elas geralmente despertam em nós um senso de justiça e um senso de dependência de Deus. E são muitas as pessoas que só procuram saber a vontade de Deus quando o caldo já entornou, quando já esburrou, quando as coisas já não estão boas. São muitas as pessoas que buscam saber a vontade de Deus quando tudo já está ou quase perdido. Aí então ele busca. Qual é a vontade de Deus a esse respeito? Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, casaram-se e depois de alguns anos eles ficam pensando: será que eu devia ter casado com essa pessoa? Será que eu devia ter entrado nesse casamento? Pessoas que vão ficando incomodadas e vão sentindo falta de paz, até na vida conjugal, porque não buscaram de Deus a orientação correta, obediência. Pessoas que mudam e mudam sem perguntar a Deus. Fazem, mas sem perguntar a Deus. Então, quem experimenta a verdadeira paz? Quem faz a vontade do Senhor. Como eu fiz agora há pouco uma pergunta: que paz podem ter aqueles que não estão em paz com Deus? Quem disse isso foi um dos grandes comentaristas bíblicos chamado Matthew Henry. E quando ele faz essa pergunta, ele está dizendo: olha, a paz que excede todo entendimento, que guardará o vosso coração e a vossa mente, de Filipenses 4:7,
só é experimentada por alguém que busca essa paz de Deus. Uma vida com Deus. A verdadeira paz que provém de um relacionamento com Cristo, ela transforma a nossa vida pessoal, meus irmãos. A verdadeira e a perfeita paz que o Senhor Jesus nos dá, quando Ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz que é apenas terapêutica, momentânea, daquilo que você conquista. Mas o Senhor Jesus nos dá uma paz que o mundo não pode nos dar. Quando nós vivemos esse shalom de Deus, essa paz perfeita, quando experimentamos isso no nosso dia a dia, nas nossas interações diárias, a nossa vida vira um agente de evangelização, porque as pessoas perguntarão como você consegue ter paz em meio a tanta confusão deste mundo. E é por isso que nós podemos olhar para Isaías 26, verso 3, e perceber que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em Deus. Deus pode te conservar numa paz contínua, porque você confia em Deus. Deixa eu te dizer mais. Viver a verdadeira paz gera desconforto para as pessoas. A maioria das pessoas fica muito incomodado com quem vive fé autêntica. Só que ao viver a fé autêntica, sem hipocrisia, a paz que Deus nos dá não será apenas um alívio temporário. O mundo oferece uma paz falsa. O mundo nos oferece uma paz inconsistente, transitória. Mas o crente, ele vai experimentar uma paz que é uma força tão transformadora, de uma mente focada em Deus, que as pessoas vão se incomodar com esse tamanho de paz, ou com essa grande paz. Como diz o Salmo 119, 165, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Grande paz. Você quer experimentar essa grande paz? De verdade? Você tem experimentado paz? Nós estamos apenas no início de mais um mês, bem próximos do final de um ano. Algumas pessoas talvez passaram o ano todo sem experimentar essa verdadeira paz, embora ela seja prometida a quem é servo de Deus, aos cristãos. Por isso, eu gostaria de deixar algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, nós devemos encarar as tensões da vida moderna, que são muitas, confiando plenamente em Deus, porque esse é o único remédio contra a ansiedade. É o único remédio que funciona. Os outros são remédios paliativos. O único que funciona, remédio contra a ansiedade, é confiança plena em Deus. Segundo lugar e segunda aplicação, nós precisamos reconhecer que a verdadeira paz vem de um relacionamento com Deus. Que a verdadeira paz, ela não vem das estruturas temporais, mas ela vem de um Deus que é eterno. E só Ele pode nos dar essa verdadeira paz, essa verdadeira confiança. Terceira aplicação para a nossa vida, nós precisamos refletir sobre como as nossas ações e a nossa crença têm influenciado a sociedade ao nosso redor. Você é aquele que se desespera com tudo? Que vive enviando más notícias para as pessoas? Ou você é um agente da paz, das boas novas? Belíssimos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que tipo de pessoa você é? Porque muitas vezes nós vivemos no mundo como agentes do caos. Nós gostamos de ser os primeiros a dar más notícias. Nós gostamos de sermos os portadores das más notícias. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos chama para sermos portadores de boas palavras, palavras agradáveis, palavras que são medicina. Nós somos chamados para falar de um Deus
que veio trazer paz entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o nosso papel. Mas uma aplicação para a nossa vida. Viver o shalom, ou a perfeita paz, diariamente, ela é uma ferramenta gigantesca para a evangelização do mundo. As pessoas não entenderão. Você calmo quando todo mundo se desespera. Você tranquilo quando todo mundo fica bravo. As pessoas não vão compreender que você tem uma mente focada em Deus. Por isso não há desespero. Por isso, mantenha uma fé autêntica. Se tem uma resposta que as pessoas estão procurando, apesar de gerar muito desconforto, o mundo inteiro procura pessoas que têm uma fé autêntica. E é por isso que algumas religiões no mundo convencem as pessoas. Porque tem gente vivendo algumas religiões que ele se explode pelo que ele crê. Mas muitas vezes o crente recua diante do que ele crê. Se esconde diante do que ele crê. Fica com vergonha daquilo que ele crê. Fica intimidado em dizer sobre aquilo que ele crê. Mas quando nós vivemos a verdadeira paz, a fé autêntica, mesmo que gere desconforto, as pessoas estão procurando gente assim. Gente que é autêntica, que não vai mudar porque chegou num outro ambiente. Ele continua sendo um crente. Ele é crente junto com a família, ele é crente na igreja, ele é crente quando vai numa festa onde ele é convidado, ele é crente no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, em qualquer outro lugar do mundo. A fé dele é autêntica, em qualquer lugar. Ele não muda de roupa porque mudou de lugar. Ele tem uma fé autêntica. Quando nós olhamos para esse texto, você precisa compreender que a paz perfeita de Deus não é um alívio temporário. Não é paz terapêutica, é transformação de vida. Transforma a nossa vida porque nos tira daquilo que é superficial. Daquilo que só resolve agora, o aqui e agora. A paz que Deus nos dá resolve a nossa vida por toda a eternidade. É aqui e para a vida que há de vir. É para a eternidade inteira. Lembre-se, por favor, e aqui nós encerramos. A verdadeira paz só é experimentada por aqueles que verdadeiramente se converteram à pessoa do Senhor Jesus. Se você não se converter, não se entregar a Jesus e não viver com Ele, você vai viver uma paz terapêutica. Mas se você tiver Cristo Jesus, você vai experimentar uma paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode dar. A paz, como disse o texto que acabamos de ler, a paz perfeita. Essa perfeita paz. Vamos orar nesse instante. Eu li com...